Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 18. E nós vimos a semana passada, a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu citei o exemplo do André Luiz em nosso lar, trouxe até um trecho do nosso lar para nós estudarmos. E foi, acho que, bem clara o entendimento do André Luiz, pelo que ele recebeu e pelo que nós recebemos dele também. Nós vimos que um espírito que recebeu, se converteu, vamos dizer assim, um umbral, e passou e nos trouxe um legado imenso de ensinamentos através da coleção André Luiz, que deve ser esmiuçada por nós como livros de estudo, não como livros como se fossem romances, mas como livros romanceados, mas como livros de estudo. Hoje nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos, e as instruções dos Espíritos começam com: ao que tem, se lhe dará. E o primeiro Espírito que se comunica aqui é um Espírito amigo em Bordeaux em 1862. E a parte que cabe ao Evangelho, como o Evangelho segundo o Espiritismo trabalha, é o Evangelho de Mateus no capítulo 12, versículos 10 a 14. E o Evangelho de Marcos no capítulo 4, versículos 24 e 25. Ele diz assim, Mateus: e chegando a ele os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Também, Mateus capítulo 12, também lhes dizia: atendei ao que ides agora ouvir, com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda vos acrescentará, porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda se lhe tirará. Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. E o Espírito amigo aqui se comunica dizendo o seguinte: dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhores progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. E ele continua: tira-se àquele que nada tem ou ao que tem pouco. Tomai como ensino figurado: Deus não tira das criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira daquele que pouco havia recebido, mas é seu próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração.
O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou, para deixar-lhe a herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar ao pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho. Que arroteie o solo ingrato com o esforço da sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire confiante a semente que colheu como boa entre más, que regue com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outros 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charruas, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Então ele nos convida a quê? Ele nos convida ao trabalho. Eu gosto dessa passagem, desse espírito, acho interessante para trabalhar com as crianças. As crianças precisam entender em primeiro lugar. Através das crianças, a gente vai conseguindo uma sociedade melhor. Quando as crianças entendem, quando as crianças, você passa pela criança, e depois você passa pelo jovem, e depois você passa pelo adulto, os conceitos vão sendo sedimentados. Vão sendo sedimentados por quê? Porque tem o alicerce. Então eu sempre gosto de falar para eles, quando Jesus diz assim, que dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem, vamos imaginar no nosso dia a dia assim, como se nós fôssemos uma loja. A gente tem aquela loja que é bem arrumada, que recebe os fornecedores muito bem, que arruma todas nas suas prateleiras tudo aquilo que recebe dos fornecedores, e você tem bons vendedores, e você tem todo o seu estoque feito na loja, tudo certinho. E você, o que acontece? As pessoas passam, elas entram, elas compram, e você repõe o seu estoque, e elas compram, e você repõe o seu estoque, e você tem uma loja que tem o quê? Um progresso. Você tem progresso naquela loja, porque as pessoas compram e o estoque vai sendo reposto. No sentido oposto, você tem aquela loja que é uma loja toda desarrumada, que está tudo bagunçado, que você entra lá, fala, eu quero uma caixa de fósforo, a caixa de fósforo está misturada com livro, que está misturada com comida, que está misturada com caneta, e o dono da loja procura, você vai embora, e ele não tem. Ele também tem o estoque, ele também tem o conhecimento, ele também tem o material, algum material. Mas o que acontece? O fornecedor entra na loja e fala, poxa vida, não dá para continuar dentro dessa loja com todo esse estoque bagunçado, com todo esse conhecimento, com todo esse material que está aí dentro bagunçado, o freguês entra, não consegue comprar, acaba tudo estragando, acaba tudo misturando, e o fornecedor passa e não quer fornecer o material, porque não vai fornecer para uma loja que está toda bagunçada e não vende. E a loja acaba perdendo. Então acaba sendo tirado dela aquilo que ela já tem. Acaba se estragando, ela acaba perdendo. E essa é uma analogia muito boa para a gente fazer. Por quê? É igual a nós. Nós, como é a nossa loja? Como é o nosso sentimento? Como é o nosso trabalho? O quanto nós trabalhamos no bem? Porque nós aprendemos na doutrina espírita que nós precisamos trabalhar no bem, nós precisamos fazer o bem, nós precisamos ter alegria, ter conhecimento, ter fé. E essa nossa loja, que é a loja bem abastecida, só
que existe uma questão que é levantada por Emmanuel no livro da Esperança, que ele diz que é preciso ter e é preciso manter. Então nós temos todo esse conhecimento, nós recebemos todo esse estoque, mas nós precisamos manter e trabalhar esse estoque que nós recebemos, como os talentos. Os talentos, essa loja representada o homem, representada os talentos, tudo que nela, que está dentro dela, tudo que está dentro do homem é importante para a vida dele. Se ele tem a oportunidade de estudar, se ele tem a oportunidade de sentar nos bancos do colégio, do ginásio, enfim, que agora é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino universitário, se ele tem a oportunidade desse, ele tem que oferecer também isso que ele aprendeu. Ele tem que levar para a sociedade, ele precisa levar, independente daquilo que ele tem, independente da religião que ele tem, independente do credo dele. Todos nós temos algo a oferecer. Todos nós temos algo a oferecer e temos que fazer o bem. Não sei se vocês lembram, na semana passada, eu até brinquei e falei assim, a pessoa vem ao centro espírita e ela vem e ela fala assim, olha, ela vem aqui, tem aquela pessoa que vem aqui e fala assim, eu sou uma pessoa que frequenta o centro, eu venho, eu tomo passe, eu entro na sala de passe, tomo passe, assisto a palestra, estudo, leio a obra, leio a codificação, estudo, faço e o que eu preciso mais na minha vida? Já está certo o que eu estou fazendo? Está certo? Tá. É bom o que você está fazendo. Mas o que você precisa mais? Fazer o bem. Trabalhar em benefício do próximo. Porque aí você salta de bom para ótimo. E não é uma coisa só para os outros. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo bem para o outro. Nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Nós estamos abastecendo a nossa própria loja. Porque há também aqueles que perguntam, como foi perguntado no livro dos Espíritos, basta eu não fazer o mal? Não. O que os Espíritos respondem? Não, você não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Porque todo bem que deixar de acontecer, todo mal que acontecer por conta do bem que você deixou de fazer, você também é responsável. É assim que os Espíritos respondem. Então nós precisamos fazer o bem, nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter fé, aceitação, sabedoria e trabalhar. E a pessoa que procura o centro espírita, ela vai ser sempre convidada a fazer o bem. Ela vai ser sempre convidada ao trabalho assistencial. Todas as casas espíritas têm o seu trabalho assistencial. E nós não podemos esquecer disso. Nós estamos sendo convidados a fazer o bem. Quando a gente entra dentro da porta, passa dentro da porta, passa pela porta do centro espírita, nós imediatamente estamos sendo convidados a fazer o bem. Através do estudo do Evangelho, através da consulta que nós fazemos, do atendimento fraterno, através de todo o trabalho que é realizado dentro do grupo, através da mediunidade. E ele nos lembra, lá no capítulo anterior, o que Allan Kardec nos lembra? A quem muito foi dado, muito será pedido. E ele cita o exemplo dos médiuns também, que eu não citei na semana passada, porque eu me estendi um pouco na questão do André Luiz. Mas ele cita o exemplo dos médiuns também, o que ele fala? Que o médium dá as mensagens, mas o primeiro ouvido que ouve é o da própria pessoa. Eu estou falando aqui, mas o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu. Eu estou falando para mim. Eu estou falando para minha conduta. Para minha, como eu devo ser. Agora, se eu sou ou não sou, se eu sigo ou não sigo, eu, Valtinho, aí já é um problema meu. Isso é um problema meu. Agora, nós temos que ser multiplicadores também. Nós precisamos ser multiplicadores da doutrina. Por isso que nós estudamos.
E a doutora Marlene falava uma coisa interessante. Ela usava várias vezes ela usou essa expressão quando ela estava sentada aqui. Isso ficou gravado na minha cabeça, que nós somos multiplicadores. Por isso que nós estudamos. Nós não estudamos para sentar aqui e falar para todo mundo, não. Nós estudamos para quando nós estamos na rua, para quando nós somos inquiridos sobre as pessoas, sobre outras religiões, com educação, com sabedoria que está dentro de nós, né? Que cada um tem uma, mas com aquela que nós temos, com a nossa vivência, que nós trazemos uma vivência espiritual, não é a nossa única encarnação. Nós levamos para aquela pessoa que nós atendemos na rua também. Nós conversamos com as pessoas, nós explicamos, dentro do entendimento dela. Como Jesus diz aqui, Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque ele falava por parábolas para aquele que não entendia, que não conhecia. E ele chamava a atenção dos fariseus. Lembra que a gente lembrou dos fariseus a semana passada? Aquele que Jesus falava, hipócritas, aqueles que sentam no trono de Moisés, que falam, que são os doutores da lei, que trazem a lei, mas o que eles faziam? Eles não cumpriam a lei. Jesus, o que foi que Jesus disse? Eu não vim revogar a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Eu vim cumprir a lei. E Jesus mostrou como um bom professor, como o maior professor de todos os professores, como o professor dos professores, ele mostrou através das parábolas, ele mostrou através do quê? Da principal característica do professor, da principal característica daquele que quer ensinar, dando exemplo. Ele nos deu o exemplo. Então essa nossa loja, nós temos um estoque absurdo dentro da nossa loja. Agora, como é que eu mantenho esse estoque dentro de mim? Como é que eu faço? Eu ofereço, eu sou um bom vendedor entre aspas, né? Eu sou um bom vendedor, atendo as pessoas com educação, com paciência. Lógico, todo mundo pode pensar dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa evolução espiritual, é claro. Mas nós temos que nos espelhar naqueles espíritos que são mais evoluídos, não no espírito que é mais atrasado, como nós. Então nós temos que ter como meta quem? Jesus. Jesus é a nossa meta. Porque nós temos que fazer o quê? Nós temos que oferecer o estoque da nossa loja para o outro, para o próximo, mirando o quê? O exemplo de Jesus, aquilo que ele nos ensinou. E aí, um outro espírito, o espírito de Simeão, embordou em 1863, na mesma cidade um ano depois, ele diz assim: reconhece-se o cristão pelas suas obras. E ele diz assim, desculpa, estou muito rouco, é muita alma. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecerei pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais as palavras? Compreendei-as bem. Desculpa, perdi aqui. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem, as palavras do Mestre, né? Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos,
prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas quão pouco as colhe. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-las segundo as suas ideias, modeá-las de acordo com as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram e mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando o mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas a seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Abri vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda vereis dar abundância aos seus frutos divinos. Deixai assim, como Cristo vos-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhes corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém. São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados, conduzi-os sob as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse suas palavras que não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Senhor da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Então eles nos chamam a atenção para aqueles que vêm e falam: onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Deus que não me ajuda? O que está acontecendo comigo? Onde está Jesus? Mas não quer seguir exatamente o caminho que Jesus ofereceu. Porque está lá no Evangelho de João, que Jesus fala: endireitai os vossos caminhos. E quando você endireita quando nós endireitamos os nossos caminhos, o que acontece? Acontece que nós vamos ao encontro de Jesus. Nós vamos ao encontro do Mestre. Porque Jesus falou o seguinte: aonde está o reino de Deus? Ele nos fala, e ele fala lá no Novo Testamento. Acho que vale a pena a gente abrir o Novo Testamento e ler os evangelistas. Nós vamos ver, ele fala: onde está o reino de Deus? O reino de Deus está próximo de vós. E próximo de vós aonde é? Dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Basta que nós alimentemos aquilo que está dentro de nós. Aqueles que alimentam a tristeza, aqueles que alimentam os maus pensamentos, os maus caminhos, aqueles que não endireitam os seus caminhos, que um dia vão endireitar, porque ninguém está perdido. Jesus mesmo fala que nenhuma das suas ovelhas está perdida, não é assim que ele nos fala? Mas aqueles que endireitam os caminhos, que têm os seus caminhos endireitados, aqueles sim podem ouvir a Jesus. Por isso que ele fala para uns e fala para outros. Que ele fala para aqueles que têm ouvidos de ouvir e para aqueles que não têm ouvido de ouvir. E fala de uma maneira para um e de outra maneira para outros. Então, ele diz assim, que são as nossas escolhas. Essas são as nossas escolhas. O que você escolheu para a sua vida? Então você assume aquilo que você escolheu. Seja pouco ou seja muito, é a sua escolha.
Porque Jesus ele está exatamente ao nosso lado. O Emmanuel fala numa mensagem o seguinte, numa mensagem no livro, enfim, agora não lembro o livro, se é no Pai Nosso, se é naquela coleção dele, ele fala que nós temos que Jesus está do nosso lado, que muitas vezes nós buscamos Jesus, gritamos, fazemos aquele escarcéu, quando Jesus está do nosso lado. Basta o quê? Basta que você desbloqueie a sua mente, que você afine o seu pensamento, que você, como um instrumento musical, você afine um instrumento musical para você ter o quê? Para você ter a sintonia com Jesus. Que você coloque na sintonia do seu rádio a sintonia com Jesus. E ele diz mais ainda numa outra mensagem belíssima, que Jesus está dentro, na porta de cada centro espírita, na porta de cada templo religioso. De cada templo religioso, perguntando para aquele que quer segui-lo, como está no Evangelho de João, aonde ele diz lá no Evangelho de João, que João e Tiago Menor eram discípulos de São João Batista. E quando Jesus chegou, eles foram atrás de Jesus. E Jesus perguntou para eles. Qual foi a pergunta que Jesus fez para eles? Que buscais? Está lá no Evangelho de João. Que buscais? E o Emmanuel diz assim, que nos tempos de hoje, Jesus faz a mesma pergunta para a gente. Que buscais? Quando você entra ao centro espírita, que você está vindo pela primeira vez, que buscais? O que você busca? Você busca paz, você busca amor, você busca resolver os seus problemas da hora para outra, do dia para a noite, então você está fazendo uma busca meio incompleta. Mas, dentro do centro espírita, você vai ter o quê? A resposta, porque você vai ser convidado a fazer o bem. E para aquele que está dentro do centro espírita, para aquele que está fazendo o trabalho, Jesus igualmente pergunta: que buscais? Você que está trabalhando na evangelização infantil, você que é um evangelizador infantil, que buscais? Você que está trabalhando no trabalho mediúnico, você que está trabalhando no atendimento fraterno, o que você busca no seu trabalho? Que buscais? Jesus constantemente, diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz, que buscais? E ele não fala só no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala em 2 livros, no livro Pensamento de Emmanuel também. E ele faz a mesma descrição, da mesma passagem do Evangelho de João, que ele pergunta para Tiago e que ele pergunta para João, que buscais? E ele nos faz essa pergunta quando nós entramos no centro espírita. Se nós somos primeira vez, vamos dizer assim, somos novos, ele pergunta da mesma forma. O centro espírita e qualquer ambiente religioso. E aí ele pergunta para nós, que buscais? Você que é da evangelização infantil, você que é do atendimento fraterno, você que é da mediunidade, você que está lá na creche, trabalhando com as crianças, que buscais? E essa é uma resposta que só nós podemos dar. Eu busco a vaidade, eu busco mostrar serviço para outro, ou eu trabalho para Jesus? O que eu estou buscando? E essa é uma resposta que só nós podemos nos dar. Que está lá no Evangelho, oportunamente Emmanuel, que é o grande estudioso do Evangelho, nos traz nessa coleção Caminho, Verdade e Vida. E ele nos traz através dessas mensagens. Então nós temos, quando nós entramos, quando nós começamos a trabalhar dentro do centro espírita, quando nós começamos a trabalhar, nós escolhemos um trabalho dentro do centro espírita, seja na evangelização infantil, seja lá na creche, trabalhando com as crianças, eu estou falando do nosso exemplo aqui, seja vendendo na livraria, seja recolhendo o alimento na campanha Alta de Souza, nós temos que prestar bastante atenção como está sendo conduzido o nosso trabalho, porque nós precisamos de qualidade no nosso trabalho. Nós não precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade. Esse trabalho precisa, a palavra qualidade. E como?
Primeiro, você deseja, você entra no centro espírita, você deseja trabalhar. Você quer trabalhar, você se empolga com todo o trabalho, porque afinal de contas é empolgante todo o trabalho que tem que ser feito. Se perguntar aqui para todo mundo, perguntar aqui para a diretoria do centro, falar assim, ó, tem trabalho para todo mundo que está nessa sala? Se tem. Tem trabalho para 3 vezes a quantidade de pessoas que estão nessa sala? Tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo realizar. Então, ele diz assim, depois você planeja e você começa a sonhar. E depois você começa a executar o trabalho. Executar o trabalho. E aí eu vou para a evangelização infantil, e aí eu vou realizar minhas aulas lá na creche, e aí eu vou para o trabalho mediúnico, mas com segurança, com disciplina, com fidelidade ao trabalho. Por quê? Quando Jesus nos pergunta, como ele perguntou para os apóstolos, João e Tiago, que buscais? Eles não responderam para Jesus. Eles sabiam o que eles buscavam. Tanto que eles foram aceitos como apóstolos. E está no próprio Evangelho de João. Então, eles deixaram de ser discípulos, deixaram não, né? Eles passaram a ser discípulos de Jesus, porque seguiram o caminho de Jesus, que João Batista já tinha cumprido a missão dele, e ele parte da terra, logo depois. Então eles começam a seguir Jesus. E Jesus, tenho certeza que perguntou para cada um dos discípulos dele. E Emmanuel nos diz assim, nessa mensagem belíssima, que Jesus está lá na porta do centro, está lá na porta da igreja, está lá na porta do templo evangélico que tem aqui do lado, perguntando para cada discípulo que entra, que buscais? O que você quer realizar? O que você busca para a sua vida? E essa resposta só nós podemos dar. E é assim que ele diz aqui, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Porque ou na terra ele tem essa dificuldade e ele fica clamando por Deus, por Jesus, pelos espíritos amigos, ou ele chega do outro lado e aí ele vê a bagagem dele. Ou nós chegamos do outro lado, porque eu não estou falando por mim. Ou eu chego do outro lado e eu olho para a minha bagagem e falo, Senhor, Senhor, e aí... Mas eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada na minha bagagem. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada em benefício de ninguém. Eu não progredi nada. E olha que eles vão buscar na nossa bagagem lá uma migalha que eles são utilitaristas. A migalha que a gente tem lá é aproveitada. Vocês viram pelo caso do André Luiz a semana passada, que de 6 mil que ele atendeu por troça, 15 oravam por ele, que ele nem imaginava. Ele nem imaginava. E por outro lado tem como espírito o Dr. Bezerra de Menezes, que chega do outro lado do mundo, chega no mundo espiritual e é recebido por canto por aquelas milhares de pessoas que ele ajudou lá na Federação Espírita Brasileira, lá na política, lá nos pobres que ele atendeu, como médico dos pobres que ele é conhecido. Então nós temos, e o André Luiz, olha o trabalho que desenvolveu o André Luiz, depois de todo esse, depois que ele chega no plano espiritual, que ele despertou para aquele mundo. Mas ele tinha alguma coisa na bagagem. E nós temos que levar a nossa bagagem também. Levar alguma coisa na nossa bagagem. Então, quando nós entramos no centro espírita, vamos ouvir a pergunta. Quando nós entramos no centro espírita, porque a gente frequenta aqui, lógico. E aí nós vamos ouvir a pergunta. Que buscais? E aí nós vamos ver. Eu estou buscando alguma coisa com disciplina, com qualidade, com amor, eu quero progredir? Ou essa é uma resposta que só cada um está dentro de cada um de nós. Ou eu quero envaidecer a minha vaidade que está em primeiro lugar, é o meu egocentrismo, o meu personalismo. Isso só a gente pode responder. Porque só a gente que tem uma noção exata do que a gente é, através daquilo que a gente olha no espelho. A gente se olha no espelho, você pode ter máscara com os outros. Eu tenho máscara com os outros, mas a minha verdadeira essência, eu sei dela. Eu sei como ela
como eu conduzo a minha verdadeira essência? Então só nós podemos responder essa pergunta. Vale a pena buscar lá no livro Caminho, Verdade e Vida a mensagem que buscais. E lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 38, quando Jesus pergunta para os apóstolos, para os apóstolos que estão chegando, que ainda não são apóstolos de João Batista. Que buscais? Ele pergunta para eles. E é uma belíssima, passagem belíssima. Se nós nos colocarmos lá na época de Jesus, imagina Jesus perguntando para a gente, que buscais? A gente vendo a figura do mestre perguntando para nós, que somos pretensos trabalhadores da seara espírita, mas que estamos caminhando, paulatinamente estamos caminhando. Passo a passo, mão a mão, paulatinamente nós estamos caminhando. Mas nós ouvimos a pergunta de Jesus. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, se eu souber responder. Se quiser fazer algum comentário, se quiser fazer, falar, senão a gente pode passar para... Pode falar. Por exemplo, o que buscar? Se eu falar que eu venho buscar a paz, é um egoísmo meu? Não, não. Como é que você vai obter a paz? Através do trabalho, fazendo o bem. Equilibrando o seu espírito, você vai ter a paz. Porque todos nós entramos aqui para buscar a paz, para buscar o equilíbrio do nosso espírito. E assim, eu não consigo medir, eu não sei se é certo medir, qual é a quantidade de bem que é necessário fazer? É o máximo que você puder? Dentro das suas possibilidades e o limite das suas forças. Isso são os espíritos que respondem. Você tem que fazer o bem no limite das suas forças. É complicado. É complicado. Você fala, vixe. Quando você lê essa pergunta, você fala, vixe. O que será de mim? Meu Deus do céu. Acho que a gente pode passar para outra parte dos trabalhos. Não